E vem conferir a parte 2 de uma lista de 5 animes que mereciam remake. E um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi falando de alguns animes que eu acredito que mereciam remake. E naquele próprio vídeo eu falei que minha missão era fazer parte 2, parte 3 e falar sobre outros animes nessas listas, trazendo sempre 5 animes. E eu achava essa ideia de vídeo muito interessante, porque através disso eu conseguiria falar de animes que eu acredito que merecem remake, mas ao mesmo tempo falar de alguns animes que eu acredito que eu nunca teria espaço para falar no canal, e num vídeo como esse eu conseguiria falar sobre eles. Então a missão não é fazer só esse vídeo, é continuar fazendo mais vídeos sobre isso. E também eu queria destacar que no final do vídeo eu vou deixar o primeiro vídeo para vocês poderem verem quais são os primeiros 5 animes que eu coloquei que mereciam remake. Deixando isso claro, vamos à lista. E o primeiro anime que eu trago nessa lista seria Rosario to Vampire. Eu gosto bastante do mangá. Eu lembro que quando eu tava na época da escola, um amigo meu tinha o mangá como um todo, e por causa disso, eu acabei lendo toda a parte 1 e a parte 2 quase como um todo, e depois eu fui procurar o resto online para conseguir terminar o mangá. E eu achei o mangá legal, divertido, gostoso de se ler, é uma boa aventura com comédia, que tem ecchi bastante, mas o foco da comédia me agradou muito, e a temática de ser uma escola de criaturas místicas, como lobisomem, como vampiro, e feiticeiras, bruxas, chamam muito a minha atenção. E eu gostei muito da arte, o mangá me agradou muito. E aí, quando acabou o mangá, eu resolvi ir atrás do anime. E aí, nessa hora, eu tive a grande decepção. O anime, ele fez completamente tudo diferente do que o mangá existe. A primeira parte, você pode até falar que eles tentaram respeitar um pouco. Mas a segunda parte do anime, ela é completamente lastimável. Desde a abertura, que você vê que já não vai ter nada a ver com a obra, até os episódios. Parece que realmente eles fizeram só pra ganhar dinheiro. Parece que eles não seguiram nada que a obra estava falando e fizeram da cabeça deles. Pegaram os personagens e inventaram o que iria fazer. E se você for ver, isso faz sentido, você ter um pensamento como esse. Porque o primeiro mangá de Rosario to Vampire, a primeira parte, ele foi lançado entre os anos de 2004 ao ano de 2007. Aí eles terminaram a primeira parte, voltaram com Rosario to Vampire 2. Mais ou menos do que Chainsaw Man está fazendo agora. Terminou a primeira parte do arco e começou o Chainsaw Man 2. E eles fizeram isso de 2007 a 2014. E em 2008, eles lançaram 2 temporadas de Rosario to Vampire. Pra você ver, lançaram tudo de uma vez e aí ficou uma grande confusão. E foi o que eu falei, a primeira parte, você ainda consegue tirar um pouco ali de um pouco de originalidade, um pouco do que tinha no mangá. Mas a segunda parte é lastimável. Você joga tudo fora. E é até inevitável você pensar que vai ter continuação. Porque, obviamente, não iria ter continuação a partir daquela segunda parte. Rosario to Vampire não é o melhor mangá do mundo, não é o melhor, mas ele poderia ter um ótimo anime, um anime divertido, um anime de comédia que funciona muito bem, que atrairia um público novo, e por isso que eu acho que ele merecia o remake, porque eu acho que a estética, até o ecchi chama muita atenção das pessoas, a comédia, os personagens, tem uma história inclusive por trás que ela é interessante, envolvendo a família da protagonista, envolvendo o Rosário dela, que eu gosto bastante. Então, se for ver, esse é um anime que eu acredito que merecia muito remake, até para consertar o que eles fizeram naquele anime de 2008. E o segundo anime dessa lista que eu acredito que merecia remake é Love Hina. Outro mangá que eu já trouxe até a crítica do mangá aqui no canal seria Love Hina. Eu gosto muito da obra. É uma obra que foi muito importante e muito influente dentro do gênero que ele pertence. O mangá foi lançado entre os anos de 98 e terminou suas publicações no ano de 2001. E no ano de 2000 lançou um anime de Love Hina que fez bastante sucesso. Até eu, a primeira vez, quando eu pensei em Love Hina, eu lembrava até com certo saudosismo do anime como um todo. Mas pensando hoje em dia e vendo como a obra foi feita, com certeza ela merecia um remake, respeitando mais a obra original e principalmente com um final decente. Pra quem não lembra do anime do Love Hina, ou assim como eu assistiu muito picotado e quando foi ver e nunca viu mais, eu recomendo que você reveja depois de ter lido o mangá, pra você ver o que eles fizeram ali. Pra quem não lembra, Love Hina ainda tem uma animação que lembra muito aquela animação do final dos anos 90. Afinal, o anime é de 2000. E a animação continua boa. Se você for ver, a animação não é ruim. A estética dos anos 90 combina com aquela obra de romance e me agrada bastante. O problema é, o que eles fizeram com a história? Eles acharam que, eu acredito que pela
pela obra não ter sido terminada ainda, ela estava em publicação e o anime terminou antes do mangá terminar, eles tiveram que inventar algumas coisas. E aí é que vive o problema. Quando pessoas que não são a autora original querem mexer numa obra que não é dela. E Love Hina aconteceu isso. Eles começaram a introduzir personagens novos, introduzirem arcos novos para personagens que não existiam ou para personagens que já existiam de forma diferente e acabou levando a história para um rumo diferente. A partir daí, Love Hina teve um final diferente do mangá. E não foi só isso que aconteceu. Depois do mangá, depois do anime dos anos 2000, eles soltaram ovos, soltaram filmes para tentar encerrar e mesmo assim o final foi diferente, porque mudaram tanto o caminho da obra que não tinha mais como retornar. Então é por isso que eu acredito que Love Hina merecia um remake. Como eu falei, eu acredito que a estética que eles colocaram pro anime até funciona bem pra obra. Eu acredito que se fizesse uma boa adaptação ali, considerando que o anime é dos anos 2000, ele nem precisaria de um remake, porque o ritmo é bom, o anime não, até em certos pontos funciona bem tecnicamente, mas o problema é a história. Eles destruíram os personagens, a história, a narrativa, e falam que a animação é boa, mas ela não é excelente. Então é aquele anime que com o remake, a animação que não é ruim, vai ficar melhor ainda, e uma história que é muito boa, que eu considero muito boa de Love Hina, que é influente pra parte do gênero, também merecia um respeito maior. E por causa disso, eu acredito que Love Hina merecia sim um remake, para respeitar mais o final, a história, os personagens, e fazer com que um novo público conheça a história mais. Porque todo mundo que lembra de Love Hina, o anime, lembra mais pela nostalgia de quando assistiu quando era pequeno. E quem lembra do mangá é porque o mangá é realmente bom. E o outro anime dessa lista seria Rama Mei, outra obra que eu tenho ela completa aqui na minha coleção. Eu sou muito fã de Rama, eu acho a Rumiko Takahashi uma excelente escritora, gosto de muitas obras dela, não só do Rama Mei, mas eu posso mencionar Inuyasha, Urusei Yatsura. Eu gosto muito da autora e gosto muito das suas obras. E nos anos 80, quando o mangá lançou, ele já começou a fazer muito sucesso, pela sua comédia, pelo estilo que é escrito o mangá, e com isso, obviamente, ele ganhou um anime. O mangá, pra quem não sabe, ele foi escrito entre os anos de 1986 e ele se encerrou em 1996. E quando você para pra ver o anime, ele começou em 1989 e terminou em 1992. E você vê uma diferença aí. Obviamente, quando o anime lançou, você pode ver que foi logo alguns anos depois do mangá já ter estreado. E ele tentou seguir o hype de um mangá que fazia muito sucesso na época. Mas tem um detalhe muito importante. Se você perceber, o anime terminou 4 anos antes da finalização do mangá. Ou seja, o final do anime não tem nada a ver com o final do mangá. Eles, na verdade, não deram um final completamente diferente. Eles meio que terminaram como um arco novo começa. Em Rama Mei tem um momento onde ela vai conhecer sua mãe. E nesse ponto, o anime achou que seria de bom tom terminar ali. Eles encerraram a produção ali, dando meio que um final a partir dali. Só que o mangá continua a partir dali, a partir desse arco, colocando uma personagem que vira recorrente, outras coisas acontecem. E o final tem realmente um final importante, impactante, e conversa com a obra como um todo. Impactante eu digo na obra como um todo, não é um final revelador, você vai ficar chocado. Mas é um final que é mais digno que a obra. Não faz sentido o final que o anime deu, porque não conversa com tudo que a obra está conversando. O final do mangá, sim. Então, por causa disso, eu já acho que o anime merecia remake. E eu acho que, além disso, eu acredito que esse é aquele mangá, que quando você olha mesmo como ele foi feito, você vê que tem alguns pontos pela animação da época, que ele é um pouquinho enrolado, eles perdem um pouquinho um potencial em alguns pontos da história. E aí, eu não gosto de falar que todo o anime dos anos 80 merecia remake, porque eu acho que tem muito anime que ainda funciona hoje em dia. Mas existem alguns tipos de anime que eu acho que funcionaria melhor com remake. E eu não tinha essa opinião até assistir o anime da mesma autora, Rumiko Takahashi, chamado Urusei Yatsura. Quando anunciaram o anime, eu pensei, nossa, por que eles estão voltando com esse anime? Por que eles estão fazendo isso? Eu não precisava de um remake dessa obra. Mas quando saiu o anime, eu fui completamente surpreendido. O anime é muito bom e ele é fantástico na animação, como fazem a narrativa. Eu gostei muito de Urusei Yatsura. E eu gostei principalmente porque eles conseguiram fazer com que aquela obra, que tinha alguns pontos que já estavam falhas pela animação, funcionasse bem. Porque a obra principal funciona muito bem. Eu acho que o Rama Mei entra um pouco nisso com um plus. Eles nunca terminaram a obra como deveria. Então o Rama Mei, que é uma excelente comédia, que é os personagens funcionam muito bem, o universo funciona muito bem, ele é muito
rico, muito engraçado, muito divertido, que volta e meia eu leio e releio porque a comédia é muito boa, e foi um grande sucesso na época que foi lançado, esse é um anime que merecia um remake com uma animação mais moderna. Queria melhorar na parte, claro, parecido com o Urusei Yatsura, eu tô falando. Queria melhorar na parte, além de melhorar na parte da animação, trazer essa obra clássica para um público novo, que eu acho que ela funciona ainda hoje em dia, as piadas e a escrita, porque a Rumiko é muito boa. Você tem o fator de a obra vai ter um encerramento. Quem é fã do mangá e quer ver o final em animado, vai ter finalmente esse final que o anime não entregou. E por isso que eu acho que merecia um remake. E o penúltimo anime dessa lista que com certeza merecia um remake são As Guerreiras Mágicas de Rei-Earth. Na verdade, ela entra muito em quase tudo que eu falei dos outros animes aqui, desde Love Hina, passando por Ranma Meio. Você vê como a pressa dos produtores e dos estúdios e dos executivos faz com que uma excelente obra se torne um anime que tem muitos problemas. Porque ele repete a mesma fórmula dos outros que eu falei aqui. As Guerreiras Mágicas de Rei-Earth é um mangá que foi dividido em duas partes. Assim como aconteceu em Chainsaw Man, assim como aconteceu em Rosario to Vampire. Eles lançaram Guerreira Mágica de Rei-Earth, a primeira parte, o mangá, entre os anos de 95, aos anos de 93 ao ano de 95. E depois eles voltaram e lançaram uma segunda parte, que foi lançada entre o próprio ano de 95 e encerrou no ano de 96. Já o anime como um todo, ele foi feito de uma forma diferente. O mangá, como eu falei, ele começou em 93, ele fez sucesso. E logo que ele fez sucesso, em 94 eles lançaram o anime. O anime que foi de 94 a 95, e no mesmo ano de 95 eles lançaram uma segunda temporada do anime. Quando você pode imaginar, eles fizeram tudo com muita pressa, muito corrido, e não tem como... Agora imagina, nos anos 90, hoje em dia, já não tem como você lançar um capítulo e um episódio do anime. Isso já seria impossível hoje em dia. Nos anos 90, que era diferente, que era mais demorado para você fazer até um episódio, e hoje em dia já é demorado, tem que ter muito tempo para você pensar nos detalhes, nos personagens, já era difícil. Imagina hoje. Então, obviamente, a segunda parte do anime, As Guerreiras Mágicas de Rei-Earth, foi tirada da cabeça dos executivos, dos produtores, dos animadores. Eles pensaram assim, a gente tem que pegar o hype, o mangá está no hype, tá todo mundo conversando sobre o mangá, ele tá fazendo muito sucesso no Japão, a gente não pode esperar acabar o mangá, a gente tem que continuar a encerrar aqui. E aí vem a segunda temporada de As Guerreiras Mágicas de Rei-Earth, que eles fazem o quê? Para encerrar junto e aproveitar que só estavam falando sobre o mangá na época, eles fizeram o mangá que eles queriam. Então, a partir daí, introduziram muitos episódios filler. A segunda temporada das Guerreiras Mágicas de Rei-Earth é praticamente um filler atrás do outro. Introduziram histórias secundárias que não existiam, personagens que não existiam, e aí começam a deturpar uma obra que é muito boa. A Clamp é uma das grandes editoras que existe. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a história da Clamp. E um dos destaques é a Guerreira Mágica de Rei-Earth, de uma editora que tem, por exemplo, Sakura Card Captor no seu nome. É um outro mangá muito grande. Só que Sakura, eles pelo menos respeitaram a obra como um todo. Aqui, isso não aconteceu. As Guerreiras Mágicas de Rei-Earth, eu acho que ela conversa muito bem com os animes de hoje em dia. A gente acha que uma boa animação, que essa ideia do mundo de fantasia, essa ideia toda medieval que tem um pouquinho da obra, e com a lore, com o místico que existe desse universo, com certeza seria um anime que faria muito sucesso hoje em dia. E mais uma vez, é aquele mangá que não é por acaso que ele fez sucesso quando ele lançou, e até hoje em dia ainda tem fã. Até hoje em dia tem pessoas que leem e releem a obra, e são muito fã da obra como um todo. O motivo é, a obra é muito boa, muito bem escrita, com personagens envolventes, personagens carismáticos. Então, pra mim, essa é mais uma obra que na época que foi lançado, o estúdio, os executivos quiseram fazer de qualquer jeito para ganhar dinheiro em cima e, infelizmente, estragaram a obra como um todo. Eu sei que pra muita gente é difícil ouvir isso, porque Guerreiras Mágicas de Rei-Earth fez parte da infância e gosta muito da obra, mas pra mim é uma daquelas obras que merecia um remake para ter uma continuação decente e aí provar pro público, pro mundo, porque o mangá é tão bom, porque o mangá tem tantos fãs até hoje em dia. E por isso que é mais uma obra que merecia um remake. E o último anime dessa lista seria Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul foi um anime que fez muito sucesso no começo dos anos de 2010. Pela premissa diferente, pela grande quantidade de violência que o anime tinha, também chamou muita atenção, fazendo com que todo mundo quisesse acompanhar a obra. A partir daí, Tokyo Ghoul ganhou seu anime. Tokyo Ghoul foi lançado entre os anos de 2011 e terminou em 2014, a obra principal, vamos dizer assim. E a partir daí, obviamente, com o mangá fazendo tanto sucesso e com a premissa que teria acabado, o anime resolveu ser lançado. E no próprio ano de 2014 saiu a primeira temporada do anime. E a primeira temporada, ela já divide bastante opiniões, que apesar de ter uma abertura que ficou clássica e todo mundo relembra até hoje, o anime já tem algumas pequenas diferenças, algumas formas de animação e narrativa que já não agradam os fãs do anime, do mangá como um todo.
O problema de Tokyo Ghoul fica para sua segunda temporada. Eles resolveram ir para outros arcos, entregar um outro final, entregar outras conclusões para arcos de personagem que aí desagradou completamente os fãs. É mais ou menos o que aconteceu com a obra Ao No Exorcist, que você consegue reparar que eles foram por um caminho tão diferente que você não tinha mais como continuar. Tanto que agora vai ter uma nova temporada no Exorcist e ninguém sabe muito bem como que eles vão consertar alguns problemas. Tanto que muita gente esperava e queria, inclusive eu, que fosse um remake de No Exorcist, para realmente reconsertar a história. Mas não, vão continuar. E tem um problema de acontecer o que aconteceu com Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, depois da sua segunda temporada catastrófica, e parecia que não tinha pra onde ir, eles resolveram continuar a obra, porque o mangá continuou. Depois que acabou o Tokyo Ghoul normal, o mangá, eles fizeram Tokyo Ghoul Re, fizeram Tokyo Ghoul Jack. Então a partir daí, quando eles continuaram a obra, ela tinha um sentido. Aqui eles quiseram continuar mesmo mudando o final, mesmo mudando pra onde a obra ia. Então virou uma grande confusão. Pra quem é fã do mangá, ele só foi abandonando a obra mesmo. Porque ele pensou, depois desse final do anime, eu não vou querer saber o que eles vão fazer. Eles não têm mais pra onde ir. Então muitos fãs acabaram largando a obra exatamente por esse motivo. Por olhar e acreditar que o que eles fizeram aqui é imperdoável e o que eles fizerem não tem como consertar. Já quem é fã do anime, quem tava gostando do anime e nunca leu o mangá, pensou, bom, eu vou continuar vendo aqui essas próximas temporadas que eles estão prometendo. E aí virou uma grande confusão, porque nada fazia sentido. Porque o final da segunda temporada não fazia sentido e os spin-offs, vamos dizer assim, que foram saindo de Tokyo Ghoul, não faziam sentido nenhum. Virou uma grande salada, uma grande bagunça e o anime de Tokyo Ghoul é uma completa confusão. Tanto em questão de qualidade, tem que ser dito que ao longo das temporadas a qualidade foi caindo muito em relação à animação, a qualidade de história, mas também porque o final da segunda temporada é muito confuso. Então, no fim das contas, Tokyo Ghoul é aquele que ele merece um remake por vários motivos. Para realmente contar a história de uma maneira como ela merecia, para realmente mostrar o que aconteceu com os personagens, criar uma cronologia básica que faça com que as pessoas entendam o que é a obra e, principalmente, para poder realmente mostrar qual que é a grande qualidade de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, no começo, eu lembro que ela foi vendida muito como uma obra de... Ela é muito violenta, violência explícita. Mas você consegue perceber que tem assuntos mais profundos e mais complexos que isso lá dentro. Mas isso a obra tem que realmente explorar. E o anime não conseguiu fazer isso. E por isso que eu fecho com uma remake. Inclusive, esse é o mais triste de todos, que você parar pra pensar dos 5. Porque se mencionar, muitos animes que eu mencionei aqui tem chance de ter um remake. São animes mais antigos, são animes que merecem. Tokyo Ghoul é do começo dos anos 2000. Se parar pra ver, considerando os spin-offs que tiveram de Tokyo Ghoul pra anime, até uns 5 anos atrás, tava tendo Tokyo Ghoul aí lançando como novo anime. Então é muito difícil de ter. Então quem vai sofrer muito são os fãs de Tokyo Ghoul, que mereciam mais respeito, mereciam sim um remake, mas infelizmente não vão ter por agora, porque o que eles fizeram foi muito ruim, mas foi muito recente. Mas Tokyo Ghoul eu acredito que merecia sim um remake, porque o que eles fizeram com essa obra não é só um crime, é feito realmente para estragar a obra como um todo, e por isso que eu fecho o top 5 com o Tokyo Ghoul, porque eu acho que esse é o mais revoltante da lista. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime você colocaria nessa lista? Qual você concorda comigo que merecia um remake? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.